Sofrer por Cristo, Paulo diz, é privilégio e graça, porque demonstra a nossa participação no sofrimento de Cristo, que por sua vez reflete a nossa participação na glória de Cristo. Se nós sofremos com Cristo aqui, nós também reinaremos com Ele, diz o apóstolo Paulo em sua literatura, nas suas cartas. Por isso que sofrer por Cristo é um privilégio. Mais uma vez, lembre, não é qualquer sofrimento que é graça, não é qualquer sofrimento que é privilégio que Deus nos concede. Tem muitos cristãos que sofrem porque têm a língua grande, são invejosos, são desonestos, praticam imoralidade, são arrogantes e são então retaliados. Eles recebem oposição, eles recebem castigo por conta disso. E aí eles se vitimizam, eles vão para as redes sociais reclamar que estão sendo perseguidos, quando na verdade eles cometeram erros, eles fizeram coisas que não deviam fazer. Aqui Paulo está se referindo a sermos perseguidos por amor de Cristo, simplesmente pelo fato de sermos cristãos, professarmos publicamente a nossa fé. E vamos convir, o que desperta a hostilidade do mundo contra o verdadeiro cristão não são essas outras coisas, o que o mundo realmente não aceita, porque o mundo aceita o comportamento imoral, desonesto, gente arrogante, vaidosa, está sim no mundo, não é verdade? Mas o que o mundo não tolera é a palavra da cruz, a exclusividade do Evangelho, dizermos que somente Cristo salva, dizermos que Ele é o Filho de Deus, dizermos que nós somos todos pecadores indignos e que só merecemos a ira de Deus, e que só através do que Cristo fez na cruz, pelo seu sangue precioso, é que há salvação. Isso o mundo não tolera, e o mundo vai achar todo tipo de forma aberta ou velada de perseguir aqueles que afirmam isso. E quando isso acontecer, cumpre-se as palavras de Jesus: bem-aventurados sois quando vos perseguirem por minha causa. Então, nesse sentido, sofrer por Cristo é um privilégio. Em resumo, o que é que Paulo está dizendo aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, capítulo 1, de 27 a 30, o resumo é esse. Ele diz: vivam de maneira digna do Evangelho, como cidadãos da pátria celestial, se unindo em defesa do Evangelho, com coragem, sem ficar com medo dos adversários, e estando prontos a sofrer, vendo esse sofrimento por Cristo como uma graça e como um privilégio, exatamente como foi a graça de vocês crerem em Cristo Jesus. Aqui é muito importante você notar que, se você quer a graça de crer em Cristo Jesus, você tem que estar preparado para receber a graça de sofrer por Ele também. É um pacote só. Se você crê no Senhor Jesus pela graça de Deus, você vai sofrer por isso. Você vai encontrar hostilidade por conta disso. Mas veja tudo isso como um privilégio. Eu quero fechar agora perguntando o que é que essa passagem pode nos ensinar para hoje. Eu queria tirar algumas lições para nós. Primeiro, nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. Nós somos cidadãos da igreja de Deus, do corpo de Cristo, que é invisível. É o corpo que a gente chama de corpo místico de Cristo, a sua igreja. Nós somos cidadãos dela. E como tais, nós temos que ter uma conduta correspondente, uma conduta que reflita os valores desse reino, que reflita os valores da igreja. Nós somos também cidadãos brasileiros e nós temos também as nossas obrigações. Mas nós não podemos deixar que a cidadania brasileira sobrepuje a nossa cidadania celestial. Nossa lealdade maior é a Deus. Pode chegar um momento em que nós vamos ter um conflito de cidadanias, onde os valores que nós cremos e professamos como cidadãos do reino de Deus estão sendo questionados, estão sendo abordados, estão sendo ameaçados pela cidadania terrena a qual nós pertencemos aqui. E é esse o momento em que nós teremos de tomar uma posição a favor da cidadania celestial, porque importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Por outro lado, tem muitos que se dizem cristãos, cidadãos do reino dos céus, e que lutam pelo Brasil, mas o fazem de uma forma indigna dos céus. É triste ver
na internet, nas redes sociais, pessoas que se declaram cristãs, tentando lutar pelo Brasil, da maneira como eles entendem, mas usando recursos indignos da cidadania do reino dos céus. Xingamentos, baixaria, deboche, e é mais uma maneira em que essas duas cidadanias conflitam. Se nós vamos defender o reino dos céus, devemos fazê-lo como cidadãos brasileiros, usando a ética cristã, usando dos recursos corretos e não simplesmente agindo como incrédulos, como pessoas que não conhecem a Deus e que não têm temor nenhum de Deus, conforme a gente vê tantas publicações nas redes sociais. Uma outra aplicação que eu queria fazer faz parte do nosso testemunho como cidadãos da pátria celestial, nos unir com nossos irmãos contra os verdadeiros adversários da igreja. Existem diferenças entre os crentes em Cristo, mas elas são pequenas diante das ameaças que nós enfrentamos como crentes no presente momento. Por exemplo, a secularização da sociedade. A nossa sociedade ocidental, ela vai cada vez mais se tornando secularizada, ou seja, ela deixa de ser religiosa, ela deixa de ser cristã, ela pouco espaço reserva, cada vez menos, para o cristianismo se manifestar na arena pública. Nós temos outro adversário, que é a subversão dos valores familiares. Aquilo que a palavra de Deus ensina e que vem sendo reafirmado pelo cristianismo há tanto tempo, a respeito de sexo, a respeito de gênero, a respeito de família, isso vem sendo erodido rapidamente. Nós assistimos também à derrocada rápida das verdades bíblicas sobre moralidade, sobre verdades absolutas. Isso tudo está sendo levado embora e a hostilidade é cada vez maior contra o cristianismo. E aquilo que era velado, que a gente chama ou chamava, né, de uma perseguição simbólica, ela passa a ter contornos definidos, contornos públicos e claros. Então, estes são os verdadeiros adversários da igreja cristã hoje. E isso deveria nos despertar a um chamado à unidade com os verdadeiros cristãos, deixar de lado diferenças pequenas e juntos, como cidadãos da mesma pátria, defendermos o evangelho desses ataques. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos de coragem. O momento chama para que nós tenhamos coragem diante da oposição, sem temer e sem nos assustar, como um cavalo que leva um susto quando de repente está trotando e de repente parece que vê uma cobra, ele tem um susto. É isso que o texto aqui está dizendo. Precisamos de coragem nesse momento, porque pode chegar a hora em que nós vamos ser chamados a defender a nossa fé e pagar com a nossa liberdade, com a nossa reputação, a fé que nós professamos. Lembremos o lema do apóstolo Paulo: viver é Cristo e o morrer é ganho. Quarta lição: nós devemos ver os sofrimentos de Cristo como um alto privilégio, como uma graça. E em vez de temer, em vez de recear o momento em que nós vamos ser hostilizados ou que vamos, de alguma forma, sofrer algum tipo de retaliação, inclusive por parte das autoridades, nós devemos ver tudo isso como um alto privilégio. E por último, crer em Cristo é graça, é algo dado por Ele, não procede de nós. Por isso, sempre a glória final será de Deus, porque salvação do começo ao fim é obra dEle. Que Deus nos conceda essa graça de ficarmos firmes, de vivermos como cidadãos do reino de Deus, sem temer os adversários, unidos em defesa do Evangelho e prontos para ver qualquer sofrimento decorrente da fé em Cristo Jesus como sendo uma graça e um privilégio, exatamente como a graça e o privilégio de crer nos foi dado por Deus. Oremos.